Investigar as formas de cuidado no fim do mundo é o objetivo deste projeto de pesquisa, que integra conhecimentos de áreas como a saúde pública e a antropologia, com saberes tradicionais e práticas desenvolvidas por comunidades marginalizadas. A experiência mostra que existem formas de saúde, de política e de conhecimento que nascem fora do sistema, mas que têm enorme capacidade de gerar vida, acolhimento e resistência. 6 eixos de investigação, chamados de parcelas, abordam temas como o cuidado de mulheres indígenas e de sobreviventes do sistema prisional, dentro ou fora do cárcere, do acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+, particularmente de pessoas trans em terreiros de Umbanda, e as formas de reconhecimento e reinvenção de trabalhadoras sexuais. Esse conceito de cosmopolítica ele vem de uma filósofa francesa, química e filósofa francesa, que se chama Isabelle Stengers. Ele emerge de um trabalho de muito fôlego, assim, de muita longa duração dela, repensando a ciência. E nasce como um conceito para disputar as verdades, digamos, da ciência e os limites do saber científico, sem desconhecer o saber científico. Essa ideia de cosmopolítica como um lugar de tensionamento e de encontro entre mundos e saberes, que é capaz de levar a sério a ciência, mas de questionar também os limites da eficácia da ciência, a política, o projeto moderno, digamos, em seus limites, e que tende ao reconhecimento, ou que favorece o reconhecimento e tensiona o reconhecimento de sujeitos políticos. E tem uma questão ali muito importante, que é o lugar da não mediação, da não representação, ou seja, da presença direta e das implicações máximas da presença desses sujeitos nas tomas de decisões e na produção de conhecimento. Nesse sentido, aparece a ideia de cuidado conectar isso para pensar a multiplicidade de mundos e de sentidos e de saberes e práticas que se encontram na hora de conseguir tornar o mundo um lugar habitável. Que o mundo seja um lugar habitável implica em pensar o que é o mundo para você, para mim, para outra pessoa, e como esse mundo é habitável. Não existe uma maneira só do mundo ser habitável. Não existe uma maneira só de se sentir saudável. Não existe uma maneira só de saber o que é um corpo. Então, a ideia de cuidado ali, associar a cosmopolítica, tem esse lugar, né? Um pouco como é que as possibilidades de lidar com o mundo, as possibilidades de tornar o mundo habitável e de você crescer e florescer no mundo, apesar de que muitas vezes o mundo gostaria que você não existisse. Sou Elisângela, eu sou do povo Baré, eu sou da terra indígena Cuequê-Marabitana. Nós, mulheres indígenas desse território, a gente vem buscando, né, lutando pela nossa própria cultura, né? Porque o processo de cuidado nosso, das mulheres indígenas, né, é diferente do contexto da sociedade não indígena. Porque, para nós, o nosso filho, nossa filha, ele é cuidado pelas nossas cunhadas, nossas irmãs, nossas sogras, nossa mãe. Então, a gente tem um monte de pessoas que educam essa criança, né? Desde ao nascer até crescer, né? Até preparar os hábitos alimentares também. A gente vem desse contexto, né? Eu entrei para essa parcela 1, então em 2016 eu fui eleita para o Departamento de Mulheres da FOIRN. E aí a Faculdade de Saúde Pública, através de uma aluna, né, que na época era a Dulce Moraes, ela era uma das pessoas que estava pesquisando a vivência da mulher indígena, né, no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. E quando veio a pandemia da Covid, a Dulce estava na pesquisa de campo dentro do nosso território. E a gente resolveu fazer, né, a campanha Rio Negro Nós Cuidamos. E a campanha Rio Negro Nós Cuidamos, ela trabalhou não só com distribuição de máscara, com coisas de higiene pessoais, com panfletos, né? Então não foi só isso. Então a gente também trabalhou bastante, né, o uso das plantas medicinais e das ervas medicinais dentro do nosso território, né? Então, para quem está ouvindo, ela está falando que esse aqui é para mal olhado, essa planta. Da beuera
Ninguém sabia o que significava a palavra coriza. A gente tinha que falar numa linguagem que as mulheres indígenas que falavam Yengatu, que falavam tucano, que falavam wanano, que falavam baniwa, pudessem entender os sintomas da Covid, os sintomas da pandemia, porque não adiantava também nós escrever, porque muitas mulheres do meu território, elas não sabem ler, né? Mas aí com áudio elas poderiam ouvir. E aí o professor José Miguel, ele conseguiu um edital de ações afirmativas em 2022. Aí ele falou, né? Dona Eli, você deveria participar. Os saberes, as tecnologias de cuidado de vocês, as ciências indígenas, o processo do Cariamã que você chama. Então, eu convido para você ir para a faculdade, compartilhar essa ciência, né, que é feita a partir da oralidade, que é feita a partir da prática. Aí eu falei, tá, então eu vou tentar. O Cariamã é o ritual da moça nova, né? Quando a gente fica menstruada a primeira vez, a gente passa por um processo de ritual, onde as mais velhas vão ensinar a gente a fazer o artesanato, elas vão compartilhar com a gente sobre as plantas, sobre as manibas, sobre os hábitos alimentares. Durante esse processo do ritual, elas vão falar, elas vão preparar o nosso corpo como mulher. Mas aí elas vão falar sobre as plantas, né, que a gente vai usar quando a gente está menstruada. Elas vão falar dos tubérculos quando a gente fica grávida a primeira vez. Elas vão falar como é que a gente tem que se cuidar durante a menstruação, quais são os peixes que a gente come, qual é o peixe que a gente não come. Não tem nada escrito, é somente falando, né? É só oralidade mesmo. Eu sempre penso, né, que a violência, né, das mulheres, eu trabalhei bastante esse tema junto com o professor José Miguel, na época que eu ainda não estava dentro da universidade, e eu sempre dizia que a gente precisava saber o que era cultura, o que era tradição e o que era violência, porque violência é diferente de cultura, mas só que muitas vezes, né, com a chegada da sociedade não indígena, muita coisa que era da nossa cultura se tornou como uma coisa de submissão. Nós mulheres, a partir dessa vivência nossa, a gente começou a se tornar submissa aos homens, né? Então, quem pode falar é os homens. Quem pode ser líder da comunidade é o homem. Quem pode ser professor, quem pode ser agente de saúde é o homem indígena. E aí a gente perde o espaço de a gente falar, de nós propormos nossas ideias, né? Sempre quando compartilho, né, com as mulheres, eu sempre falo isso, que enquanto você não ocupar espaço nessa família que a gente chama de tradicional ou cultural, a gente não consegue sair para outro espaço. Falar um pouco, né, da parcela 2, que foca bastante na cena do cuidado em relação a questões de gênero e sexualidade, e ela surge de uma experiência, né, de mais de uma década no Alto Solimões, principalmente na tríplice fronteira entre a cidade de Tabatinga, no Amazonas, na cidade da Colômbia, Letícia, e na cidade de Santa Rosa, no Peru. Então, naquela região, a gente conhece, né, uma rede de jovens em dissidências de gênero, vamos dizer assim, e essa juventude produz através de um terreiro de Umbanda, através desse terreiro constrói uma rede de cuidado, uma rede que permite, né, uma produção de uma vida num lugar de um contexto muito crítico, né, um contexto de violência, num contexto de abjeção e no contexto também de muitas ausências. Fazendo presente na nossa parada. Ela que é uma das mudas travestis do nosso município. Hoje é o dia para você aproveitar e sair do armário.
Saia do armário, nem que seja só hoje, senão só ano que vem, viu? Aproveita a parada. E a questão do gênero e sexualidade, né, que atravessa todas as nossas pesquisas, a partir do momento em que a gente, olhando para a cena de cuidado, muitas dessas experiências de pessoas nessas dissidências sexuais, dissidências de gênero, sempre houve uma questão dentro da saúde, né? Então, como se lida com as pessoas que não se encontram dentro, né, dos espectros de sexualidade normativas, por exemplo, heterossexualidade, cisgeneridade. E aí a cena de cuidado dentro da saúde, né, sempre houve essa dificuldade de se trabalhar, de se falar sobre isso e também da participação mesmo dessas pessoas, né, pensando nessa questão do cuidado. Você tem que respeitar, a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas. Tem 16 anos de religião de Umbanda, né? Aí, então, todo esse tempo eu vim observando, até mesmo dando incentivo às pessoas, às mulheres trans, entendeu? Que estão se reconhecendo agora como mulheres trans. Então, tipo de incentivar, porque a maioria tenta tirar a vida, a maioria tenta porque os pais, a mãe, então, na religião a gente acolhe muito isso, dá o amor que eles querem, a atenção, a conversa, entendeu? De falar, de dizer o que está passando, o que está sentindo, tipo de se abrir um pouco, né, para ver o que podemos ajudar, no que está ao nosso alcance e não porque uma vida vale muito. Meu nome é Jairo Bezerra Pereira, popularmente as pessoas me conhecem Tabatinga como Pai Jairo da OIA, né, devido eu ter uma casa de Umbanda muito antiga, funciona há mais de 15 anos, e o dono da minha casa, da minha cabeça aberta de Queta Yansan, Candomblé, e minha cabocla de Umbanda é Dona Xussara, que é o seu José Pinabá, e minha pombogira é Dona Viúva Negra. Eu tenho 36 anos. As coisas de Umbanda a gente faz tudo isso, entendeu? É banho, é jogo de mão de carta, é trabalhos amorosos, é trabalho de saúde muitas das vezes. Hoje aparece muito em questão da depressão, gente que não sabe para onde ir, que está precisando de um banho, que está precisando de uma reza, que está precisando de uma consulta. A gente costuma dizer que um pai de santo, ele é tudo isso, ele é meio que um médico, ele é meio que um amigo, ele é meio que um psicólogo, tudo juntando tudo, né? Darius, que é o pai de santo, que resolve os problemas dos amigos, dos clientes que procuram as casas de Umbanda para esse tipo de trabalho. As casas de Umbanda é muito acolhida, assim. Como chegaram as trans, como chegaram os gays, como chegaram os travestis dentro da religião, eu não tenho uma resposta exata, porque quando eu cheguei na religião, eles já estavam lá, entendeu? Já existiam muitos líderes religiosos, pais de santo, não tinha muita mulher trans, a aceitação era menos. Hoje já tem mulher trans que se consideram né, mulheres e são chamadas de mãe de santo. No passado, o local que eu entrei não podia. Mesmo que fosse uma trans, era tratada como pai. Hoje não, o acolhimento está melhor ainda, né? E eu concordo 100% com isso. Então elas são as mulheres trans, né? São retificados, documentos, todos estão no feminino, então elas têm que ser chamadas de mãe de santo. E os gays também. Existe muita gente que às vezes são expulsas de suas casas pela religião, pela orientação sexual, do terreiro Lampara. A minha casa mesmo já morou 7 pessoas, hoje tem 4 pessoas. A maioria, né, acho que 3 já não tem mais pai, outros também já não tem mais mãe também. Então, que nem eu costumo dizer que eu sou pai e mãe, porque eles me tratam assim, pai, você é o pai que eu nunca tive, entendeu? Para mim é gratificante, entendeu? Gostar do seu filho de santo, tudo existe uma maneira. Eu sou um pai que eu aconselho, entendeu? Pai existe tudo isso. Pai briga, mas pai ama, pai abraça, pai acolhe, pai defende. E aí de quem mexer. Parcela 3 trabalha pensa cuidado e profissionais do sexo, prostituição, está dentro desse tema. E a gente também conta com a participação
de pessoas, né, detentoras do notório saber, né, que são as próprias profissionais do sexo. A gente está trabalhando muito junto, né, trazendo as nossas interlocutoras para estar junto com a gente aqui nos eventos, para estar junto com a gente na pesquisa. Pelo menos para mim, na Amapá, que eu fui reconhecida pelo Estado como a presidenta das prostitutas, o respeito, sabe, aquele contato, que as pessoas tinham nojo da puta. Se me visse na rua com homem, é puta. Não, hoje eu sou respeitada. Um exemplo disso, quando veio a catástrofe, né, em Porto Alegre, o Zé Miguel, junto com diversas outras redes, contatou o NEP, que é o Núcleo de Estudos de Prostituição, e a gente se reuniu, né, uniu forças para produzir depoimentos, testemunhos, imagens e transformar todo esse conteúdo num documentário. Sou profissional do sexo há 20 anos, trabalho na Galeria Malcom. Na última sexta-feira fui trabalhar normalmente. Chegando umas 10h30, 11 horas da manhã, faltou luz e os seguranças subiram correndo, pedindo para nós evacuar o prédio. Eu simplesmente me arrumei, troquei de roupa, peguei a minha bolsa e saí correndo, apavorada, deixando tudo para trás. A gente percebeu através da construção desse documentário a forma como essas pessoas estão se cuidando, as redes que elas vão construindo entre si, e isso é uma forma de cuidado. Então isso ajuda a gente, querendo ou não, a pensar nessa categoria de uma forma mais ampla. E eu pesquiso muito dentro do coletivo Mulheres da Luz, que é um coletivo que está atendendo mulheres que estão lá no centro, que atuam na prostituição no centro. E durante a pandemia, esse coletivo fez diversos esforços para conseguir cestas básicas, para conseguir dar alguma assistência, além de emocional, material também, né? Porque o que fazia com que essas mulheres se colocassem em risco para ir para o centro todos os dias, pegar transporte, era uma questão material que essas mulheres iam fazer. Então, como que a gente pensa a resistência dessas pessoas, dessas mulheres, desses contextos de destruição? E eu acho que todo mundo aqui que está na parcela 3, todos os pesquisadores, querendo ou não, a gente acaba desenvolvendo outros tipos de contato e ativismo junto com essas pessoas, né? Junto com os nossos interlocutores. Porque não tem como aparecer nesses locais, conversar com essas mulheres sem essas trocas. Eu acho que isso é uma questão teórica, metodológica, assim. Teve uma época que eu fazia uma atividade de campo com elas, que era distribuir preservativo e lubrificante na luz, e com isso a gente pegava uma sacola, saía distribuindo panfletos de ST, conversando com mulheres, levando cartões, né, onde você pode se cuidar, como você pode se cuidar. E eu fui percebendo também essas diversas formas de cuidado, as diversas formas como ela se protege, que tá para além do preservativo, tá para além do lubrificante, tá além do uso de PrEP, PEP, tem diversas formas. As profissionais do sexo também atuaram como pesquisadoras nessa pesquisa, né? Também fizeram formulários, ajudaram na construção dos formulários, ajudaram na aplicação dos formulários. Então, é construir a pesquisa de uma forma muito conjunta mesmo. Eu vejo a prostituição como qualquer outra profissão, não vejo nenhuma diferença. Eu luto pelo direito das mulheres, dentro do Conselho Nacional do Direito da Mulher, e, por exemplo, eu fui conselheira nacional do direito da mulher. Hoje eu sou conselheira estadual. Eu ajudei na implantação do Sistema Único, quando, nos anos 80, quando ainda estava surgindo os primeiros casos de AIDS, que ainda não tinha o SUS, né, que estava se pensando no Sistema Único de Saúde. A gente sempre leva debaixo de tudo essa questão do amor ao corpo, que ele precisa ser primordial, ele precisa entrar na frente de qualquer situação. Eu sou ativista em várias situações, porque eu sou ativista quando eu trabalho com a prostituição, quando eu defendo a prostituição, eu defendo a mulher que está lá na prostituição, mas eu também sou ativista da mulher que é casada, da mulher que sofre violência, da mulher que está na rua. Moradia das pessoas, condições de vida, uma boa alimentação, um bom ambiente saudável, isso tudo é saúde pública. A comunicação, para mim, é um ponto fundamental na vida, é tu comunicar, tu ter diálogo com as pessoas, entender as pessoas, conseguir superar as dificuldades que todos nós temos e dizer que nós existimos. As putas estão aí. Onde eu chego, do cabaré
ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, aonde eu chego eu sou respeitadíssima, porque eu me fiz ser respeitado. Eu me valorizei como mulher, como ser humano que tem direito de ser feliz e de dizer para a sociedade, me respeite porque eu existo. O projeto começou muito a ser sonhado a partir da luta, né, pelo sistema agrícola tradicional do Rio Negro, junto com as mulheres indígenas rionegrinas, lá do Alto Rio Negro, na Amazônia. Uma das pessoas que compõem a parcela é a Júlia Camanho, que ela vai lá para São Gabriel da Cachoeira estudar essa questão, ficar a campo junto com as mulheres Tuiuca, as mulheres Baré. Se não me engano, são 7 pessoas hoje que compõem a parcela 4. São pesquisas em territórios muito distintos, tem arcabouços assim, teóricos, tal, distintos, mas a gente vai acabar olhando para a questão da fome, para a questão da devastação ambiental, dessa urbanização desordenada, mas ao mesmo tempo planejada. A gente está aqui no Viver Escola União de Vila Nova, onde atua a Associação Mulheres do GAU, que significa Grupo de Agricultura Urbana. Aqui o bairro União de Vila Nova, ele é um bairro periférico, né, localizado no extremo leste da cidade de São Paulo, perto aqui do bairro São Miguel Paulista, que é bem conhecido, né? A gente tem, cortando o bairro, né, os limites do bairro, o Rio Tietê, que até década de 70, ele, na verdade, antes das obras de retilinização, ele passava desse lado de cá. A região aqui, ela era parte do município de Guarulhos. Com essas obras de retilinização do rio, eles deslocam esse território que passa a ser parte do município de São Paulo, né, fazendo uma fronteira natural entre um município e outro, mas na prática acaba sendo um território que por umas 3 décadas fica meio assim, sem apoio institucional realmente do Estado. Aqui antes também tem esses relatos que era um lixão. A maioria das mulheres que hoje compõem o grupo do GAU são moradoras aqui de União. O grupo nasce disso, né? Nessa união. E é isso, a partir de 2002, em 2002, 2010, que começam obras de urbanização, né? O que o governo do estado e da prefeitura vai chamar de urbanização aqui do bairro. E é quando começa o início também do que vai vir a ser o GAU, né? E é por meio disso, de muita luta, de muita cultura, de muito amor, muitos saberes, né? Muita resistência mesmo, que o GAU ele floresce hoje com esses seus 17 anos aí de atuação já. Esse projeto começou com uma urbanização do CDHU. Eles fizeram aqui uma urbanização que essa comunidade tem um histórico de enchente, né? E os moradores foram lá reivindicar os direitos. E a CDHU veio e começou aqui uma urbanização. E dentro dessa urbanização, foi um clamor da comunidade querendo um lugar verde para plantar, não sei o quê. E a gente passamos 6 anos para poder revitalizar esse espaço. Como? Aí o que se pensou, vamos fazer o quê? Implantar uma agrofloresta, né? Porque com a implantação da agrofloresta, o que a gente pensou? Ia ter o quê? Material orgânico para poder jogar na terra e nutrir essa terra. E ficamos nessa nutrição 6 anos para poder chegar no que está hoje aí. E por que Mulheres do GAU, Grupo de Agricultura Urbana? Porque antes era misto, né? Tinha homens, tinha mulheres, mas a gente sentiu uma necessidade de dar protagonismo para as mulheres. Um protagonismo, um fortalecimento, acolhimento às mulheres da comunidade. E a gente disse, não, vamos fazer o clube da Luluzinha, que é clube da Vilminha, da Bruninha, da Mariazinha, de todo mundo lá, todas as inhas que chegam aqui, e a gente acolhe essas mulheres, dando esse protagonismo. Mas assim, a gente conseguiu perceber que as mulheres que a gente acolhe aqui, ou elas vêm de um sintoma depressivo, né, estava depressiva, não sei o que, veio aqui, ou então vem da violência doméstica, vítima de violência doméstica. Aí a gente acolhe essa mulher e a gente vai fazer o que com ela? Tem toda essa transformação e o poder curativo. E o que a gente tem para oferecer a ela é cuidar da terra. Porque o cuidar da terra, ela cura, né? A conexão com a terra é curativa. Agora, tem alguns casos que a gente tem uma parceria, vai encaminhar aquela mulher para ter um acompanhamento psicológico ou então judicial, porque dependendo do que chega aqui, né? A gente aqui não tem essa formação, nem de psicólogo, nem de judiciário, né? Aí a gente encaminha a mulher, mas o que a gente tem para oferecer ela no momento é a cura da terra, é conexão com a terra que é curativa.
A parcela 5 se dedica a estudar questões relacionadas a gênero, raça, saúde e sistema prisional, sempre numa perspectiva dos movimentos sociais. O termo sobreviventes do cárcere é um termo que a gente vem incluindo, né, para substituir a palavra egresso, ex-presidiário, né, que são termos mais pejorativos, e que é um termo que ele vem dos movimentos sociais, entendendo que essas pessoas, elas de fato tiveram que sobreviver a um sistema prisional. Então a gente tem se preocupado em tensionar o campo da saúde, pensando em como que a saúde se torna também uma ferramenta punitiva. Como que profissionais de saúde também se convertem em agentes punitivos quando a gente está falando de encarceramento. E aí torna uma sobrevivência, né? A experiência dentro do cárcere vira uma sobrevivência. Então a gente tem esses dois lados de investigação sobre a saúde no sistema prisional e também de articulação política, que é por meio de familiares que nos contam, que nos relatam, né, nessa rotina diária das visitas, o que eles têm passado mesmo com as pessoas que estão privadas de liberdade. E aí, um pouquinho mais recente, a gente teve essa experiência de estar dentro do sistema prisional, de conversar diretamente com as pessoas e de observar um pouco dos fluxos também que as coisas acontecem, né? Eu sou uma mulher negra, pobre, de periférica e sou mãe. Sou mãe de 3 filhos. Em 98, meu filho mais velho, ele foi para a FEBEM. Foi um desespero danado, porque sem experiência nenhuma, via noticiário só pela televisão e muitas vezes, quando não passamos pela situação, a gente nem quer ver, tira até de canal, muda. Mas eu me lembro que uns 2 meses antes do meu filho mais velho ser aprisionado, ele foi aprisionado em agosto de 1998, quando foi em junho, eu vi no Globo Repórter, que eu me lembro até hoje, foi algo que me marcou muito, um menino que morreu dentro da unidade da FEBEM Imigrantes, que era conhecida como uma unidade provisória na época, né? Que ele morreu de espancamento e o laudo saía como problema pulmão, né? Respiratório, alguma coisa. É isso que acontece com as mães da periferia. A gente tira os nossos direitos de ser mãe, tira os nossos direitos de tudo, de tudo. O maior cárcere que existe é as periferias. É o maior cárcere de céu aberto, que viola todos os seus direitos. Você não tem direito de ir e vir, e muito menos de ser mãe. Uma das experiências que a gente teve de maior fôlego são as pesquisas dentro das unidades femininas. Para mim, ali já era óbvio que não tinha como pensar fim do mundo sem pensar no cárcere, né? É no cárcere que você vai viver todas essas experiências de quase morte, e de construir redes de possibilidades de vida também. Então, quando a gente começa a pesquisar as coisas sobre e compreender o que era o futuro, né, que é o central do meu trabalho, que aí aquelas mulheres, elas desenvolvem o que é que essa cesta básica, que elas entravam. Então, e elas colocam esse nome futuro, acho que são as coisas assim, né, muito simbólica de tentar levar uma possibilidade de vida, de uma possibilidade de afeto, de levar uma possibilidade de existência para aquele lugar que é a experiência completa disso, de você não ser humano, assim. Tem sido muito bom a partir do projeto olhar essa discussão, pensar a saúde, é um tema que a saúde pública brasileira não discute, não pensa. Então a gente tem entendido o quanto que o cárcere é um impeditivo para que as mulheres consigam maternar de forma digna, né, de forma minimamente saudável. Algumas dessas mulheres passam a gestação inteira sem um acompanhamento de pré-natal, sem consultas. Então a assistência obstétrica, né, assistência à maternidade dentro do sistema prisional é um próprio impeditivo para que essa gestação ocorra de forma saudável, né, que essa mulher consiga depois maternar. E aí, quando eu peguei hoje esse documento, que eu olhei, neste dia que nós estávamos aqui na Ampará fazendo um seminário internacional, que nós construímos juntas aqui, e eu me lembrei que, quando eu fui falar da minha gestação, eu não consegui falar. Eu comecei a chorar.
E aquilo foi um choro assim compulsivo, um choro de alma mesmo. E eu falei, meu Deus, eu nem sabia que isso doía em mim. Não sabia que doía. Por quê? Eu estava grávida, aos 19 anos, de 4 meses, e o pai do meu filho foi preso. E dentro do cárcere, eu sofri com ele todas as violações de direitos que vocês imaginam. A gente está aí até hoje, né? A gente nasce enquanto coletivo de familiares e amigos de presos e presas do Amazonas. Hoje, a gente é associação coletiva entre elas, defensoras de direitos humanos, porque entrando nisso, participando de coisas assim, eventos nacionais, a gente entende que atrás do cárcere não é só pessoas que estão privadas de sua liberdade. Todas as pautas estão atrás do cárcere, todas. A gente tem a população LGBT, a gente tem os casais LGBT, né? A gente tem as mulheres trans, os homens trans, as lésbicas, que elas estão tentando entrar para visitar seus parceiros e não conseguem. A gente tem elas que estão dentro, né, e que não conseguem ter a união estável, aceita como uma união de casamento, né, não conseguem ter isso. Então, a gente vê a questão da intolerância religiosa, se a gente está vendo que só entra uma determinada doutrina, né, só ali da igreja evangélica está entrando. Então, a gente começa a perceber várias questões. O cárcere, ele afeta, ele adoece qualquer pessoa que se aproxime dele. Seja uma pessoa que está diretamente implicada por isso, porque está encarcerada, sejam seus familiares, mas ao mesmo tempo, quando você olha a força que essas mulheres têm, e aí eu digo mulheres, porque você vê uma rede de mulheres que se forma ao redor e através e por causa do encarceramento. Eu fui monitor do Zé Miguel numa disciplina que ele dá na nutrição pela manhã, que chama Corpo, Indivíduo e Sociedade. E eu conversando com ele me convidou para o projeto. E aí, o começo era justamente isso, que era uma parcela meio de retorno, assim. Né? A ideia era justamente essa. Eu lembro até de um desenho que ele fez que era justamente isso. Todas as 5 parcelas saindo e retornavam numa sexta parcela para debater certas coisas. Uma palavra vai sendo falada tantas vezes, e ela começa a perder o significado que ela tinha de mais disruptivo. E isso parece muito com políticas públicas. E aí eu tenho um grande problema com o público hoje. Hoje eu prefiro o comunitário. O público, para mim, é um problema. No sentido de que o público está quase que diretamente associado a um pensamento de Estado que é profundamente colonial. Essa ideia de possibilidade, essa ideia de que há uma maneira única de gerir os conflitos e dificuldades e temas da vida coletiva é colonial. Rolou uma certa movimentação para a parcela 6 ser um pouco mais autônoma, no sentido de ter como objeto de estudo, de investigação e principalmente de tensionamento a saúde coletiva. Então, por exemplo, a minha pesquisa ela não se adequa necessariamente a nenhuma parcela, mas eu estou trabalhando com relações raciais e os tensionamentos possíveis às políticas de saúde, à política de saúde, né? E todos os meandros mais epistemológicos e políticos que estão aí. E aí, nesse sentido, eu fui atrás de cenas que eu já conhecia de violência racial na saúde. Então, para mim, um trabalho muito importante é o da Mônica Mendes Gonçalves, que agora é professora aqui nessa casa. O trabalho de mestrado e doutorado dela foi estudar discriminação racial na saúde. E ela viu esses casos, ela viu essas cenas. Então, eu parto das mesmas cenas que elas, vamos falar assim, da constatação dessa cena. Se tem mães negras morrendo 15% a mais que mães brancas na hora do parto, uma morte extremamente evitável, então para mim esses são dados que constatam violência racial, na medida em que a violência racial é tanto simbólica quanto o processo da violência em si.